estudante! Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação, nosso encontro diário com os professores. Hoje você assistiu às aulas ligadas ao Enem, algumas delas com correção e comentários de questões que caíram no exame em 2022. Neste programa, vamos tirar as suas dúvidas sobre filosofia, física, geografia, língua inglesa, química e sociologia. E eu começo a tirar dúvidas com os professores Paulo Vinícius, de Sociologia, e Rodrigo Barbosa, de Geografia. Conosco também os intérpretes de Libras, Aline Antunes e Hermes Araújo, que você vê aqui na tela. Bom, e para mais informações sobre o Se Liga na Educação, é só acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professor Paulo, tudo bem? Oi, Fabrício. Joia! O que a gente viu na sua aula hoje, professor? A aula de hoje foi sobre abordagens sociológicas em torno do tema da redação. Nós não falamos de teorias sociológicas, mas como pensar o tema da redação a partir da sociologia. Então, ali foi apresentado alguns caminhos para serem abordados na prova. Ok, professor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Bom dia, professor Paulo, bom dia, estudante. Bom, na sua aula, qual foi o tema? Falamos um pouco da geografia contemporânea, né? A importância dessa ciência, né? A ciência geográfica, para o aluno se sair muito bem nas provas do Enem. Então, citei muitas categorias ligadas à geografia, os principais conceitos, claro, também resgatando algumas questões que foram cobradas, e aí para o aluno se preparar aí, para muitos que querem preparar para o próximo Enem, também se sair super bem, né? Isso aí. Bom, vamos começar o bloco com as perguntas. A primeira delas para o professor Rodrigo. Professor, poderia falar um pouquinho mais sobre a agricultura familiar? Isso foi um tema muito interessante que foi cobrado na prova do Enem este ano. E muitos alunos tiveram uma dificuldade para compreender um pouco sobre a agricultura familiar. A gente sabe que muito se fala do agronegócio, né, da agricultura intensiva, ou seja, muito comentado, muito falado sobre isso. E a gente precisa falar um pouco mais sobre a agricultura familiar, a importância dessa agricultura para poder também abastecer as nossas casas, né? A importância disso para as nossas vidas, né? E quando a gente fala de agricultura familiar, o próprio nome já diz, né? É o composto pela mão de obra da família. Então, ali dos povos tradicionais que estão ali. E tem uma questão importante dessa categoria da geografia, que é a questão do lugar, né? Porque quando você fala de agricultura familiar, você fala desse trabalhador, né? Desse trabalhador que está ali, que tem uma coisa íntima com a terra, né? Ele tem uma coisa que tem uma ligação muito forte com aquele lugar, com aquele espaço. Por isso que é importante a gente entender as categorias e os conceitos da geografia, justamente por isso. Porque esse agricultor ele tem essa relação muito forte ali com aquela terra. E a agricultura familiar, praticamente, ela vai empregar, né, as pessoas ligadas à família, tá? Então, é o pequeno produtor rural. Isso é muito importante porque quando se fala de agricultura familiar, também precisamos discutir desenvolvimento sustentável no campo. A gente sabe que as questões ligadas ao agronegócio, à agricultura intensiva, é muito prejudicial porque você utiliza sempre a monocultura, né? Uma cultura apenas. E isso, para a questão ambiental, é uma preocupação grande por causa do uso intensivo desse solo. Quando a gente fala da agricultura familiar, ela tem uma preocupação mais ecológica, né? Nós já discutimos aqui em nossas aulas, né, durante esse ano, falamos um pouco da agroecologia, do desenvolvimento sustentável no campo, e a agricultura familiar ela tem essa grande função também. Por quê? Ela vai trabalhar inúmeras culturas, ou seja, você vai trabalhar ali, você vai plantar o arroz, o feijão, outros elementos ali importantíssimos que vai ajudar nessa renovação do solo, porque a gente sabe que determinadas plantações ela vai consumir mais sais minerais do que outras, mais águas do que outra, e isso, com essa rotatividade, é muito bom e importante para o solo. Então a agricultura familiar ela vai ter essa grande função também de trabalhar a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e, claro, principalmente ligada à comercialização. Então, esses produtos que chegam às nossas mesas, né, aos nossos mercados, aí aos pequenos lugares, né, as pequenas feiras que a gente tem, é importante que a gente valorize, porque é esse produtor aí que está fazendo essa comercialização desses produtos, vamos dizer assim, um pouco mais saudáveis, vamos dizer, porque tem essa ligação muito com a área ambiental, o meio ambiente, e aí
a agricultura familiar ela tem essa força e precisamos, claro, discutir, debater e principalmente fazer aí investimentos nessa área, né? Esse tema, inclusive, ele dialoga com a discussão do tema da redação sobre as comunidades e povos tradicionais, porque muitos pequenos produtores rurais, eles vêm dessas comunidades. Inclusive, primeiro a gente tem que entender que o que chega às nossas mesas, principalmente, vem da produção da agricultura familiar. Muito se fala de agronegócio, mas o agronegócio está pensando principalmente em lucro. A comida é pensada como uma forma de criar dinheiro, então pensa na exportação, principalmente no momento onde o dólar está em alta, e não no abastecimento interno. E quem abastece internamente, principalmente a comida que chega às nossas mesas, vem da agricultura familiar. Tanto é que os maiores produtores de arroz no Brasil vêm de produtores rurais. Sim. Então, trazendo para a discussão dos povos e comunidades tradicionais, muitas delas têm essa ligação com a produção de alimentos, de produtos que chegam às nossas mesas. Exato. E também, só para reforçar, né, a questão da agricultura familiar também tem essa função da subsistência, né? Ou seja, ele, além dele comercializar para nós, para chegar às nossas mesas, e também se sustenta com essa mesma produção também, né? Então, por isso que essa valorização quando a gente vai nas feiras, a gente não vai achar sempre o mesmo produto. Exato. Há uma diversidade, porque é o produto da época. Que é muito bom, que aí a questão do meio ambiente, né, a questão ambiental, é muito favorável para isso, né? Agora, o professor Paulo já até antecipou um pouco o tema. Eu queria te perguntar, professor, se existem mais comunidades e povos tradicionais além dos que você citou na aula. Os que foram citados, eles vêm de um levantamento onde se pega várias instituições que têm esses dados, cruza e nós fazemos uma lista. Porque, oficialmente, vamos pensar na Constituição, igual quando eu falei na habilidade da aula. Na habilidade da aula, eu citei apenas os quilombolas e povos indígenas. E ali há um reconhecimento da Constituição em 88. Com o tempo, o Estado brasileiro passou a reconhecer mais 7. Mas, juntando várias instituições, eles fazem levantamentos e falam, não são apenas 7, não são só 2. E ali tem uma lista diversa. Mas essa lista atual não quer dizer que se reduz a isso. Para comparar, para exemplificar, o reconhecimento sobre determinadas comunidades, eles vêm depois de muita luta da própria comunidade, que se apresenta e fala, nós somos uma comunidade tradicional, e apresenta a justificativa. Tanto é que comunidades quilombolas urbanas, até pouco tempo, não eram reconhecidas por estarem em ambientes urbanos. Então, a comunidade ela traz a sua demanda, reivindica, ela luta por aquilo e tem o reconhecimento. E uma coisa é o reconhecimento institucional, porque ainda falta o reconhecimento nos direitos. E pensando nisso, e pensando na nossa diversidade de Brasil, ainda podemos pensar que devem existir vários outros povos, várias comunidades que atuam nessa relação íntima e harmônica com a terra, que também estão lutando para esse reconhecimento. Professor Rodrigo, o que é território? Pois é, Fabrício, essa pergunta é interessante porque ela tive essa pergunta nas perguntas anteriores do Enem, porém não tivemos a oportunidade de respondê-la, né? Então eu vou trazer agora, exemplificando, porque teve uma questão aí do Enem, né, em relação à questão de território, essa questão da soberania, e aí eu vou utilizar o quadro para poder exemplificar essa pergunta que foi, né, já teve, porém não conseguimos responder aí para o estudante, né? Bom, vamos lá. Vamos falar de um tema extremamente atual, né? Muitos estudantes aí estão na televisão acompanhando esse conflito entre Rússia, né, e a Ucrânia. Principalmente quando falamos aqui da Península da Crimeia, né? Ou seja, uma península em disputa entre os dois países. Então, quando a gente fala de território, o termo território, fala assim, professor, o que é território? Quando a gente fala de território, falamos de soberania. Falamos de soberania, de posse e de poder. Quando eu falo assim, território brasileiro, o que constitui o território brasileiro? Né? O Estado brasileiro tem suas fronteiras que tem que ser respeitadas, tem um povo, uma nação que ali vive e tem um comando para isso. Tá? E neste caso, quando falamos da disputa de um território, falamos da Península da Crimeia. Por quê?
tanto Rússia quanto a Ucrânia têm interesses em comum em, vamos dizer assim, em obter este território. Justamente por questões, vamos pensar pela sua localização, a questão econômica, que tem uma influência grande, muitos países aí, ao longo das grandes conflitos e guerras, sempre buscavam algum espaço por causa das questões econômicas e questões estratégicas. Mas a Rússia também aproveita dessa questão do nacionalismo. E isso foi uma questão do Enem este ano, quando falou da Península da Crimeia, lá em 2014. Por quê? Em 2013, a Ucrânia passou aqui, né, o país da Ucrânia passou por uma crise política na época. E em 2014, a Rússia realizou um referendo justamente para poder recuperar este território, né, esse território da Crimeia, para si. Por causa de quê? Porque muitos dos povos que vivem nessa região são russos. Então, na época, né, o presidente da época utilizou muito dessa questão nacionalista, dessa força nacionalista, né, de pertencimento, para poder recuperar a Crimeia. Então houve um referendo em 2014, ok? No qual a Rússia se apropriou e, vamos dizer assim, ocupou esse território. Porém, agora estamos aí no ano de 2022, novamente a Crimeia entra novamente mais uma disputa, no caso com a Ucrânia novamente, ou seja, não apagou totalmente o conflito, ainda há os requisitos do passado em relação a este território, tá? Então, novamente, Rússia e Ucrânia entram na disputa novamente, a Ucrânia quer recuperar o território, né? Que até então, quando você pega o histórico, né, professor Paulo, né, quando a gente pega, estava até conversando, né, a gente pega o território da Crimeia, você já pega lá desde o século XIX, do Império, que tem todo um contexto dela. Mas pegando de atualidade, hoje, aquilo que estamos aí acontecendo, está nesse processo. Então, falar de território é falar de posse, é de soberania, é de poder, tá? Esse é o conceito aí, dos conceitos importantes dentro da categoria da geografia, né? E lembrando que território representa soberania, a guerra da Crimeia no século XIX, ela gerou uma instabilidade que fere a soberania, que contribuiu para a Revolução Russa em 1917, né? Pois é. Então a Crimeia, ela continua causando. Causando, vamos dizer assim, continua a península causando na região, tá? Então, é isso aí. E por isso é que é importante nenhum de nós tomar partido, né, que estamos aí nas áreas externas, tomar partido ou por Rússia ou por Ucrânia, porque tem as particularidades de cada território. Com e certeza. É um problema complexo, né, que se arrasta há anos, né, professores? Exatamente. E novamente ela volta em pauta novamente, essa disputa por território na região da península ali, né? Que não fique por muito tempo, né, Esperamos. se Deus quiser. Bom, professor Paulo, agora, quais são as dificuldades que os povos e comunidades tradicionais enfrentam? A questão do território. Vamos dialogar com o território. Essa é uma pauta, porque os povos e comunidades tradicionais, eles não querem apenas, vamos reduzir assim, um pedaço de terra, um lote, onde você fala assim, então vamos deslocar vocês e ir para outro lugar, e até mesmo dar um pouquinho de terra a mais, porque a relação não é essa. Primeiro, é necessário a terra para produzir, mas naquele espaço onde eles estão vivendo, existe uma relação de ancestralidade, de memória, existe uma história com aquele lugar. E se a gente pensar o território como lugar de pertencimento, então, para quem pensa a terra do ponto de vista da exploração predatória, ali é só mais um espaço para explorar. Uhum. E quem tem dinheiro acaba tentando tirar o mais fraco do lugar. As comunidades, povos tradicionais, eles podem ser reconhecidos institucionalmente, mas não quer dizer que isso está dando para eles a força que eles têm para competir com grandes exploradores de terra, se a gente pensar nessa exploração predatória. Outro ponto é uma expressão que eu usei numa outra aula, que é o racismo ambiental. Por que racismo em meio ambiente? É porque quando se especula em determinadas regiões para explorar, para construírem determinados empreendimentos, o primeiro lugar que eles querem construir é onde estão localizados esses povos. Então, aí é por isso que vem a ideia de racismo ambiental. Então, os povos e comunidades tradicionais, eles enfrentam no cotidiano várias situações. É especulação, que querem explorar eles dali, tirá-los da terra, e tudo em nome do lucro. Se a gente pensar no nosso sistema econômico neoliberalismo, que
que é esgotar os recursos da terra, explorar para enriquecer poucos, e do outro lado nós temos as comunidades povos tradicionais querendo uma terra onde todos possam viver, né? Bom, o professor Rodrigo conceituou para a gente território, então agora qual que é o conceito de região, professor? Por isso, pode dar um exemplo? Claro, tranquilíssimo, muito fácil da gente entender um pouco de região. Lembra das regiões do IBGE? Né, quando a gente tem essas regiões, a importância dela, região sudeste, sul, centro-oeste, o que tem em comum entre elas? As características que definem. Então, quando a gente fala de uma região, você vai ter inúmeros conceitos, tá? Vai ter inúmeros estudiosos, geógrafos que vão falar sobre, com vários conceitos em relação à região, mas todos vão sempre para um caminho semelhante, né? Quando a gente fala de região, falamos de uma característica única que os define. Então, por exemplo, quando eu falo assim de região norte, o que define uma região norte? Quais as principais características que há em comum na região norte do Brasil? Geralmente floresta amazônica, população mais indígena, né? Ou seja, você tem várias características relacionadas aí à região norte, é uma característica muito comum. Quando você vai para o Nordeste, outro tipo de característica, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de região, estamos falando de algo mais peculiar, características mais únicas, próximas. Por isso que o Brasil é dividido em regiões, porque nós temos diferenças de um lugar para outro. Então, para facilitar os nossos estudos, facilitar a compreensão de determinada região, a gente faz essa divisão para quê? Para a gente compreender mais aprofundado e fazer as pesquisas. Por isso que existiu essas regiões do IBGE, essa divisão do nosso território em 5 grandes regiões, justamente para isso, para facilitar os estudos e a gente chegar a algumas conclusões sobre determinados lugares, ok? Ok. Professor Paulo, o que nós podemos aprender com os povos e as comunidades tradicionais? Os povos e comunidades tradicionais, eles ajudam a gente a repensar principalmente o nosso modelo de sociedade que vivemos. A nossa relação com a terra, nossa mentalidade do sistema econômico, para mostrar que nós podemos viver em determinado território, nós podemos produzir, nós podemos enriquecer, mas sem causar um prejuízo para a terra. Então, existem vários termos que se têm utilizado, um deles é o bem viver, que vem de uma palavra andina, que significa estar em harmonia com a terra. Então, essas pessoas não estão falando, vamos viver na pobreza, viver no mato, igual as pessoas preconceituosas podem reduzir. Não, estou falando, olha, nós queremos produzir, nós queremos alimentar as outras pessoas com alimentos, levar os alimentos à mesa das outras famílias que não produzem, mas não queremos trazer um prejuízo para gerações futuras. Então, a gente pode aprender muito, principalmente pensando na Terra, tanto o lugar onde se produz, mas enquanto planeta, que outras gerações vão vir, que elas merecem também viver num lugar bom e que nós temos que mudar essa mentalidade desse sistema neoliberal que só explora e mata. É porque o lugar é um lugar de afetividade, né? Quando a gente cria esse espaço de afetividade, a gente tem essa questão do zelo, do cuidado e da preservação, né? Quando criamos isso, né? E a geografia, ela fala muito disso, do lugar como algo muito afetivo, né? De pertencimento, né? E isso é muito importante, né? Bom, professor Rodrigo, agora, por favor, me fala quais são as principais características da Revolução Técnica, Científica e Informacional. Nome grande, né? É a famosa terceira revolução industrial. Vamos se resumir assim, tá? Para o estudante ficar mais fácil dele compreender. Claro que ele vai ver essa palavra várias vezes, né? Essa revolução técnica, científica e informacional, porque vivemos no período da globalização, da robotização da economia, a robotização da produção. A gente tem inúmeras formas aí de compreender essa chamada terceira revolução industrial. Porque vocês conheceram a primeira e a segunda, né? A história fala muito disso, da primeira grande revolução industrial, da segunda grande revolução industrial, porém já estamos aí passando pela terceira revolução industrial. Não há uma data, um consenso, quando começou, de fato, a terceira revolução industrial, ou se já chegamos no ápice, ou ainda vamos chegar, ainda não há um consenso sobre isso. Mas quando falamos da
dessa terceira revolução industrial, estamos falando justamente da tecnologia, biotecnologia, né? Ou seja, dessas revoluções que a gente tem dentro da tecnologia que favorece a sociedade justamente por vivenciar nesse período aí de globalização. E né? lembrando que as fases elas são didáticas, porque cada país assim, ele tem esse seu momento. Então, enquanto lugar a gente está falando que está na sua terceira fase, em países mais pobres estão vamos reduzir assim na primeira, segunda. Ainda, né? Infelizmente, a gente sabe que não há uma distribuição, né, infelizmente, igualitária nesse sentido, né? Então, falamos terceira revolução. Para alguns, né, os países altamente tecnológicos. Mas e os outros, né? Acentua as desigualdades. As desigualdades. Então, e os outros países, como é que fica nesse sentido? Será que eles estão participando desse mesmo processo? Então, talvez estejam parados ainda na primeira revolução Porque industrial, outros não né? permitem, tem que lembrar disso também. Também, e tem não essas pela própria questões. capacidade. Ok, professores. Bom, vamos fazer nosso primeiro intervalo? No próximo bloco estarão conosco os professores Igor Araújo, de língua inglesa, e Júnior Arnaud, de física. Professor Paulo e professor Rodrigo, obrigado pela participação em mais um Tira Dúvidas. Nós agradecemos mais uma vez. Bom, e o Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas do Enem, agora com os professores Igor Araújo, de língua inglesa, e Júnior Arnaud, de física. Então, vamos saber o que foi visto hoje? Eu começo com o professor Igor. Tudo bom? Tudo bom, Fabrício. Tudo bem, professora? Igor. Olá, estudantes. O que a gente viu na sua aula, professor? Então, a aula teve o nome de Keep Learning. Então, eu ensinei, né, alguns métodos de continuar aprendendo a língua inglesa. Ensinei também algumas maneiras de como a língua inglesa chega, né, na língua portuguesa. Foi muito legal, foi muito interessante. Professora Júnia, tudo bom? Ei, Fabrício. Oi, pessoal. Bom, e o que a gente viu na sua aula? Bom, hoje, gente, nós fomos lá na PUC. Vocês estão lembrados da aula? Foi legal demais, né? A PUC, ela mostrou pra gente um pouco das ciências da natureza. Ali a gente passeou no laboratório de física, a gente passeou lá dentro do Museu de Ciências Naturais. Eu adorei. Bom, então vamos às perguntas. Antes, esclarecendo para o pessoal que é de fora de Minas Gerais, né, e não conhece, a PUC é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, né, instituição ligada à Igreja Católica. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Professora Júnia, quais são as formas de ingressar na PUC Minas? Pois é, gente. PUC Minas, ela tem várias formas de ingresso. Enem, obviamente, mas ela também tem aquelas áreas específicas de, por exemplo, transferência, quando você está numa outra universidade, entre cursos até ali mesmo, né? Obtenção de novo título, quando você já se formou e quer um novo título, né? E você também agora tem a prova simplificada. É uma forma simplificada para você entrar na universidade. Essa prova simplificada, ela é usada em cursos que têm menor quantidade de demanda. A maior quantidade de demanda tem uma prova que eles chamam ainda de vestibular. Ali para o curso de odontologia, para o curso de medicina, para as engenharias, eles fazem questão porque tem uma demanda grande, então eles têm realmente que fazer a seleção que eles pretendem colocar, né? Para poder dividir quantas pessoas conseguem, quantas vagas possuem, enfim. Mas as outras áreas com menor demanda, passam apenas por essa prova. E essa prova é uma redação. Então, essa forma simplificada de entrar é muito legal. E ela dura o ano inteiro, diferentemente das outras, assim como o Enem, como a prova que é o vestibular, que são semestrais e o Enem anual, né? Mas essa prova simplificada está lá o ano todo. Então, você tem várias outras formas de poder entrar na PUC Minas. É muito legal. Bom, professor Igor, a pergunta que todo estudante de língua inglesa, quando está começando, quer fazer. Por que estudamos inglês no Brasil? Nossa, essa pergunta é famosa demais e eu escuto muito. Olha, existem muitos motivos no qual a gente deve estudar a língua inglesa aqui. E eu estou falando, né, de
De tanto de como a professora Júnia acabou de falar, né, de entrar em uma faculdade, uma universidade, então você vai ter testes para fazer, mas eu também estou falando de uma capacidade linguística muito maior. Eu estou falando que existem, né, maneiras de ter perspectivas sobre outras culturas, sobre outros costumes, que é muito grande, fora a busca por informação, né? Você consegue, tem muitos sites que fazem uma tradução, mas tem muitos sites que não fazem. Então, se você quer procurar alguma informação de uma maneira, né, ali da raiz, ali de quem escreveu aquilo, então você vai ter esse acesso. Procurar emprego, né, para estar saindo do ensino médio também é um diferencial. Então, existem muitas possibilidades, tá? Além, né, da gente fazer algumas coisas, né, que são boas para a gente, né? E tem estudos também que dizem que a pessoa envelhece, né, com uma capacidade cognitiva muito melhor, né? Então, existem muitas opções e muitas maneiras que eu poderia também ficar aqui muito tempo te falando o porquê, que é muito importante a gente estudar inglês, tá? No Brasil. Mas sim, vale muito a pena também. Eu penso que inglês é bom para qualquer lugar. Para qualquer né? lugar. Porque, na verdade, a gente está aqui, mas a gente está num lugar, num globo, sim, né? Sim. Tudo que a gente precisa, ele está... A informação, ela está dividida com o inglês como sendo uma estrutura para você. Porque se você for para a França, ou se você não for para a França, né, você precisa dessas informações globalizadas. E eles trazem essas informações como se a língua inglesa fosse uma língua... Sim, né, que une, né? une. E a tecnologia mesmo está aí para mostrar isso também, né? Muitos termos tecnológicos, a geração, né, que vem aí crescendo, está incorporando cada dia mais vocabulários da língua inglesa no nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente estudar o inglês no Brasil, sim. Professor Let's Igor keep suspeito. learning. Exatamente, professor Igor suspeito para falar, né? Que escolheu a língua inglesa como profissão. Mas eu acho que a gente tem que sim continuar estudando. Keep learning. Sim, keep learning. Keep learning. Bom, falando em estudo, professora Júnia, me Sim. conta aqui, é fácil conseguir bolsas de estudo na PUC Minas? Gente, eu fiquei encantada com o tanto que tem de bolsa lá. Pessoal, tem bolsa de estudo para a gente na graduação, para pós-graduação, para ex-aluno, para estrutura de bolsas sociais. Tem uma gama enorme de formas de bolsa de estudo. Eu não guardei todas, é óbvio, lá no site da PUC Minas, elas estão discriminadas, mas, por exemplo, você tem bolsas com 20%, 30%, 50%, 100% de desconto. É muito interessante. Eu acredito que vocês vão conseguir lá no site essas informações, né? Qual é o percentual que está ligado a qual tipo de bolsa. Mas existem muitas formas. Ou seja, a gente que pensa que só a pessoa que tem maior quantidade de posses vai conseguir estudar numa escola particular, tem que pesquisar. Todas as escolas particulares de hoje nos oferecem bolsas de estudo. E é um monte de qualidade. Pós-graduação, graduação. Nossa, para pessoas de níveis sociais distintos, a única coisa que a gente tem que apresentar, é óbvio, é a documentação exigida por eles para que eles façam as análises. Mas é muita bolsa, é muita bolsa. Bom, professor Igor, agora voltando ao inglês, o que são os estrangeirismos? Então, olha, o estrangeirismo, ele acontece com fatores históricos, sociais, políticos, econômicos. O estrangeirismo, ele vai ser todo esse conjunto de palavras que acaba entrando na nossa língua, né, que a gente acaba abraçando isso, né, e acolhendo essas palavras também. Então, eu não estou falando só da língua inglesa, tá? A palavra abajur mesmo, ela vem, né, abajur do francês, né, que é aquela parte de cima onde fica a lâmpada. Mas a gente chegou a abraçar isso. O estrangeirismo que acontece na língua inglesa, ele é chamado de anglicismo, tá? E ele acontece mais frequente e mais intenso do que a gente imagina, tá? A língua é viva. Então, a gente costuma dizer isso, a língua é viva, ela está sempre em transformação.
né? A gente também falou desses meios tecnológicos, né? E eu vou te dar um exemplo muito, muito, muito importante, que é para te atinar, tá? Para ligar uma chavinha, uma luzinha na sua cabeça, tá? A palavra que a gente mais falou, provavelmente, na pandemia foi home office. Então, a gente nem precisa traduzir o que é o home office, que você vai saber o que é home office, tá? Existem muitas outras palavras, teacher, existe muitas outras palavras que a gente vai precisar, claro, entender melhor, adicionar isso, né, dentro do nosso vocabulário, mas isso ajuda até a gente a pensar em inglês. O estrangeirismo, ele está aí até como uma técnica que também vai facilitar o seu pensar em inglês. Porque quando eu falo cell phone, quando eu falo celular, você já sabe muito bem o que é que você nem precisa pensar no que é, tá? Quando eu falo good morning, né, morning, você também já sabe o que é, isso já está dentro. Então, por que as outras palavras, por que aprender um novo idioma como a língua inglesa não pode estar sempre associado a isso? Então, é muito importante estudar isso. O estrangeirismo tá aí, teacher, vai modificar totalmente a língua portuguesa? O estrangeirismo não, tá? Mas está aí, então a gente precisa aprender, tá no nosso dia a dia e é importantíssimo, tá? Essas técnicas de leitura mesmo, de entender a língua inglesa, o funcionamento. Então, entendendo o funcionamento e as capacidades ali linguísticas, essa brincadeira é boa demais, tá? E isso está tanto no nosso dia a dia dentro da sala de aula, né, gente? Muito, Minha muito. best friend. A best friend, né? A Vou levar o best- pendrive. Vou levar o pendrive. Então tem muitas palavras, né, que a gente já abraçou, até mesmo de outras línguas e que a gente está falando, talvez nem sabe que veio de um outro lugar. Mas é muito importante a gente fazer, dar nomes a essas coisas também. É interessante. Bom, agora eu vou puxar a sardinha para a brasa da professora Júnia. Olha só, professora, o curso de Física na PUC Minas é só licenciatura ou possui bacharelado também? Olha só, né? Mas a gente tem que puxar a sardinha um pouquinho, né? Não, fala sério. Bom, gente, a física lá dentro da PUC, a nossa aula, ela trabalhou ciência da natureza, mas é óbvio que eu também fiz um pouquinho, né, dessa sardinha trazida lá para minha lata. É só licenciatura, por enquanto. Eles têm um viés muito grande com a educação, mas não apenas para a física, viu, Fabrício? Eles têm viés para a educação em toda a área da ciência da natureza, na área, por exemplo, das ciências humanas. Eles têm muita ligação com a educação. Todas essas áreas do conhecimento, elas têm uma estrutura muito grande de laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, mas voltados para a área de educação. Algumas outras áreas específicas, por exemplo, as engenharias, elas são mais voltadas para a área de produção, para a área de estrutural, então elas têm os laboratórios mais específicos para a produção, para o seu trabalho. Mas essas nossas áreas, como física, matemática, química, elas trazem bastante o aluno para a área de licenciatura, porque elas querem fazer, né, com que a educação, esse viés forte da educação que vem de lá, que ele cresça, né? E ali, por enquanto, eles não estão investindo no bacharelado, não. Por enquanto, eu acredito. Professora, eu acho interessantíssimo quando a gente traz esse tipo de assunto que a gente mistura, né, as áreas afins, principalmente quando a gente está tratando de uma universidade, de uma faculdade. Porque a gente tem esse ensino que é português, matemática, inglês, geografia, história, e dentro, né, da PUC e em outras faculdades, isso acontece, a gente vê até mesmo no Enem, quando a gente vai fazer o Enem. A gente já vê que eles estão separados por áreas e que eles conversam. Antes, né, eu também estudando sobre isso, era tudo muito separado. Hoje, a gente já tem que entender essa conversa, né? A gente tem que saber conversar as disciplinas. E isso é interessante demais também. Mesmo sendo bacharel, mesmo sendo licenciatura, a conversa que acontece entre essas disciplinas na faculdade, é muito interessante a gente já no ensino médio começar a pensar nisso no novo ensino médio também, né?
Inclusive na prova do Enem, né, professores? Que as disciplinas se dialogam entre si. Permanentemente, né, Fabrício? Lá na PUC eu consegui perceber assim, a quantidade de laboratórios enorme. Eu vi laboratórios de física assim, e a gente passa num corredor enorme que tem laboratórios para todas as aulas. Então, para a área de ótica, para a área de mecânica, para a área estrutural, você vê os laboratórios para fazer com que aquele professor, ou melhor, aquele aluno, né, que ainda não é professor, se forme baseado ou baseando o seu conhecimento no mão na massa. E aí, a partir daquilo, você aprendeu no mão na massa, fica muito mais fácil você ensinar no mão na massa. Né? É muito bacana isso, é muito legal. Então, assim, a licenciatura lá é bem forte. Bom, falar agora de estrangeirismo, professor Igor, por que nós modificamos as palavras de outra língua para a nossa língua? Isso acontece, né? Mas não acontece 100% das vezes, né? Tem palavras que a gente traz para a nossa língua, né? Como eu dei o exemplo do home office, que são iguais, né? A gente também pode parar para associar o que a gente já veio estudando no nosso preparatório para o Enem, né? Não sei se você vai recordar, eu acho que sim, mas quando a gente fala de cognato e de falso cognato, né? Às vezes são palavras que, de alguma maneira, teve alguma influência na nossa maneira de aprender, né? E, às vezes, ela está ali, uma palavra normalzinha ali, que é igual, falada igual nos dois países, que beleza, funcionou. Mas e os falsos cognatos, né? Então, aquela palavra que pareceu ser algo que a gente chama de falsos amigos, né? Que ela lembra alguma palavra que a gente já tem, mas o significado é completamente outro, né? O push, né? Todo mundo vê o push, acha que é puxar, né? Na porta, mas ele é empurrar. É o contrário. Ele é o contrário. Então, isso acontece, tem muitas palavras dentro do nosso vocabulário que a gente precisa, né, entender ali de onde veio, para a gente até estudar, né, melhor, para a gente compreender o funcionamento delas muito melhor. Isso é muito importante também. E usar certinho. E usar certinho. Professora Júnia, o que é o circo da física? É um circo de verdade, com apresentações? Me conta aqui. Olha para você ver. A gente fala circo, é um projeto da PUC, sabe, Fabrício? É um projeto maravilhoso. Só que a ideia do nome do circo eu achei fenomenal, porque eles não são um circo de verdade. Eles não fazem apresentação lá na PUC, eles são itinerantes, eles pegam o material, a gente, professor, faz a requisição, né? Eles marcam a data conosco, eles pegam o material e levam para a nossa escola. Quando eles levam para a nossa escola, eles montam lá, pedem um espaço específico e montam lá um circo. Ou seja, montam lá para que a gente visite. Dentro da escola, por exemplo, é possível você fazer em um dia de projeto e toda a escola participa daquela brincadeira. É grande, é um espaço enorme, cheio de materiais distintos e construídos de maneira muito simples. Sabe? Então, mostra o quanto a física está dentro da nossa casa, o quanto a física está fácil de você perceber no dia a dia, em quantos lugares que você vê, utiliza sem parar e nem pensa que é a física. Então, o circo da física é essa maravilha de levar a física para as pessoas conhecerem, para levar a física para as pessoas manusearem. E para brincar, porque tem hora que é muito engraçado, os meninos sentam nas cadeiras, eles rodam, eles não acreditam que vão para a direita e vão para a esquerda, e vão para cima e vão para baixo, é muito divertido, soltam foguete, é muito legal, é muito bacana. Isso é muito interessante, né? Quando a gente consegue colocar na prática, né? Todas essas teorias que a gente acaba estudando ali na escola, né? Vê muita coisa, o professor fala muita coisa, você acaba escrevendo, anotando muito, mas quando você traz isso para dentro da prática, quando você consegue reconhecer que o que está sendo falado na escola, ele está dentro do seu dia a dia, isso é fantástico. E sabe o que é mais interessante também? É que ensina a gente, professor, a construir dentro da nossa escola. Porque são garrafas PET com mangueirinhas, com canetas sem a parte de dentro, a tampinha da caneta. Eles ensinam a gente, ó, professor, isso aqui você faz assim.
Ah, nossa, eu nunca tinha pensado nesse negócio, que legal. É muito bacana. Então, ensinando a gente a construir, fica maravilhoso para a próxima aula, sabe? Fica maravilhoso. Bom, professor Igor, qual é a influência da língua inglesa no mundo digital? Nossa, isso então, gente, é assim, incalculável, tá? A gente costuma até dizer assim, os memes, né? O Brasil é muito conhecido por fazer memes. Você acha que os americanos também não fazem? Fazem. Então, aprender o inglês através de memes, olha só, lembrando, você faz o seu caminho na hora de aprender também. Você busca os seus caminhos também, tá? Aqui eu estou falando até de uma maneira de se aprender inglês no lazer, obviamente. Mas quando a gente está falando de tecnologia, né, a gente levando um pouco mais a sério, a gente sabe que o vocabulário, né, todo ali de uma rede social também, já falando disso, né, login, logout, sabe, Facebook, Instagram, todos esses nomes, né, tudo isso está em língua inglesa. Então, o vocabulário em inglês no mundo tecnológico, ele é grande demais, tá? Então, se você também está procurando entender isso de uma maneira mais específica, para procurar um trabalho, obviamente você também vai compreender e aprender vocabulários em língua inglesa daquela sua área em específica, tá? Mas são muitas palavras. Então, por isso é muito importante o keep learning, o continuar aprendendo. O inglês no dia a dia ali, você vê alguma palavra, você tentar fazer essa tradução ou tentar aprender com ela. Isso é muito importante. E usando a tecnologia ao nosso favor, como a professora até Júlia falou no começo ali da aula, no mundo globalizado, né? Isso está acontecendo muito. Então, a gente precisa prestar mais atenção nessas palavras, né? Entender o funcionamento delas, porque às vezes você não vai precisar nem da tradução, né? Do password, vamos colocar ali a senhazinha. Então, a gente vai entender melhor. A gente já sabe o que fazer. Então, a gente se apropria disso também. E isso é muito interessante, muito importante no nosso aprendizado. Bom, agora, professora Júnia, a última pergunta do bloco. Onde ficam o Museu de Ciências Naturais, o Circo da Física e o Projeto Gaia? Bom, vamos lá. O Museu de Ciências Naturais e o Projeto Gaia estão dentro do museu, obviamente. Eles ficam ali na Avenida Dom José Gaspar, pouco abaixo da entrada principal. Ali você entra, logo que você entra no museu, você vai ver o material que é do Projeto Gaia, que é o planetário bem grande, mas as estruturas que vão acontecer, as formas de usar o projeto de astronomia, o Projeto Gaia, elas são outras. Elas estão, por exemplo, no Instagram, elas estão no Facebook. A gente tem ali programações. E essas programações, por exemplo, de visita ao terraço para visualizar o céu no dia da quarta cósmica, por exemplo. Aí são projetos. Essas visitas, elas são programadas, existe toda uma rede de programação específica ali. Então, você tem que visitar dentro do museu para saber essa estrutura, ou pelo Instagram e pelo Facebook. Já o museu é físico. O Museu de Ciências Naturais, você vai ali, visita o museu, né, percorre os espaços do museu, e usando através, né, do conhecimento de um monitor, ele vai ali te ajudar a conhecer o espaço do Museu de Ciências Naturais. Logo, então, abaixo da entrada principal da PUC. O Circo da Física é aquilo que eu te falei. Ele não tem um espaço físico, né? Você vai pedir a sua escola, ou então o professor vai se organizar para levar o circo até a sua escola. E aí vai acontecer lá dentro do espaço que vocês disponibilizarem para o circo. Ok, professores, vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco, vamos receber os professores Leonardo Medeiros, de Química, e Romildo Calisto, de Filosofia. Professor Igor, professora Júnia, obrigado pela participação em mais um Tira Dúvidas. Obrigada Fabrício. Valeu, Sempre Igor. um prazer. Valeu. Muito bom. Valeu, pessoal. Bom, e o Tira Dúvidas volta já já.
Estamos de volta com o Tira Dúvidas do Enem, neste último bloco com os professores Leonardo Medeiros, de Química, e Romildo Calisto, de Filosofia. Bom, então vamos saber o que foi visto hoje nas aulas de cada um deles. Professor Leonardo, tá bom? Oi, tudo bem, Fabrício? Olá, professor. Olá, colegas de casa. Bom, seu tema hoje foi... Bom, nós estudamos um pouco sobre o curso de Química e as possibilidades de se escolher transitar por essa profissão. Nós conhecemos um pouco o FMG, o Departamento de Química, e foi bem interessante nós conhecermos mais daquela estrutura do local e as possibilidades que são ofertadas ali. Ótimo. Professor Romildo, tudo bom? Tudo bem, Fabrício? Bom, e em filosofia, o que a gente viu? Hoje nós falamos sobre fenomenologia, esse trava-língua, e existência. Abordamos questões que envolvem o existencialismo, questão da consciência, ou seja, uma aula que serve não apenas para o Enem, mas serve também para a gente ter um horizonte talvez mais realista, pessimista ou otimista sobre a vida. Bom, então é sobre filosofia que a gente começa o bloco. Professor Romildo, o filósofo Kierkegaard era cristão? Eu pensei que todo filósofo fosse ateu. É uma excelente pergunta, porque os filósofos, em geral, eles são vistos como não cristãos, não religiosos, e assim como na ciência, assim como no direito, em outras áreas da vida, existem pessoas que têm a sua crença religiosa, existem pessoas que não têm uma crença religiosa. Então é assim também na filosofia. A gente pega a história da filosofia, a gente tem desde os pré-socráticos, que inauguraram o pensamento investigativo e filosófico, que tinham uma reverência teológica, como Tales de Mileto, quando descobre o Teorema de Tales, ele mata um bezerro para oferecer para os deuses gregos, por exemplo, né? Se a gente passeia pela história da filosofia, a gente vai encontrar filósofos como Agostinho, Tomás de Aquino, e na contemporaneidade nós temos filósofos cristãos também, né? Então, Kierkegaard é um filósofo cristão, então ele propõe, ele pensa a existência a partir de uma reflexão sobre a relação íntima e subjetiva do homem com Deus. Então, sim, ele era cristão e o cristianismo ele pode ser pensado filosoficamente, e eu digo mais, a base do cristianismo é toda ela filosófica, porque quem inaugura o pensamento teológico do cristianismo é Agostinho de Hipona. E Agostinho, ele é um platônico. Então, a base do cristianismo é o pensamento platônico e por isso que não é nenhum demérito um filósofo cristão pensar filosoficamente ou um filósofo pensar o cristianismo. Bom, agora, professor Leonardo, a UFMG tem engenharia química? Como é que funciona esse curso? Bom, pessoal, é um curso que é ofertado lá na UFMG. Esse curso ele vai funcionar no departamento de engenharia. Nós tivemos uma aula que era no departamento de química. Esse curso é no departamento de engenharia. Mas muitas disciplinas desse curso são desenvolvidas lá no departamento de química. Parte do curso também é desenvolvido no departamento que lá na Federal aqui de Belo Horizonte chama ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas. Então, uma parte dele é feita no ISEX, outra parte na engenharia e uma parte também lá no departamento de química. Mas, além da engenharia química, tem outras engenharias lá também, tá? Bom, agora, professor Romildo, qual é a diferença entre angústia e tristeza? Bom, no escopo do existencialismo contemporâneo, a gente pode diferenciar angústia e tristeza da seguinte forma. A tristeza, ela sempre é o efeito de alguma causa localizável no tempo e no espaço. Então, por exemplo, você brigou com o seu irmão, você brigou com sua mãe, você foi mal na prova do Enem, então você fica triste. Então, quando você tenta localizar a causa desse sentimento de tristeza, você localiza isso em algum evento que ocorreu na sua vida. Agora, a angústia é um sentimento de tristeza também, mas de melancolia, tristeza, é o que os meus alunos, vocês, chamam de bad. Quando bate aquela bad, aquela tristeza, aquele mal-estar, e quando você tenta localizar a causa dessa tristeza, dessa bad, você não consegue. Então, os pássaros estão cantando, né? Sua mãe te ama, sua família tem uma boa
estrutura financeira. Você fala assim, mas por que eu estou triste? Então não é mais tristeza, é angústia. Alguns filósofos, como o filósofo Heidegger, ele fala que a angústia é uma espécie de intuição de que nós nascemos para a morte. Então a angústia ela é consequência de uma intuição que nós temos, que é a seguinte: não interessa o que a gente faça na vida, não interessa quão importante a gente seja, quanto dinheiro a gente tenha, no final a existência humana ela tem como finalidade a morte. Então o sentido da vida é deixar de ser. E aí eu vou te dar um exemplo muito prático, que é quando você está numa festa, que você esperou bastante tempo para a festa acontecer, e no momento que a festa está acontecendo, você fica triste, porque ao acontecer também ela deixa de acontecer. Então é a condição humana. Então você está vivendo e simultaneamente deixando de viver. Então para você conseguir viver, você tem que morrer simultaneamente. E quando o seu corpo, a sua consciência, ela percepciona isso, então você tem esse sentimento de angústia, ou seja, não interessa quantos sentidos você criou para a sua vida. No final, você vai morrer, no final a vida acaba. O mesmo fim para todos, né, professor? Exatamente. Bom, professor Leonardo, todos os cursos da UFMG são presenciais? Se não, qual é a diferença? Bom, pessoal, quando nós pegamos cursos presenciais aqui na UFMG, nós estamos referindo basicamente aos cursos que são ministrados aqui no campus da Pampulha ou em outros campos presentes aqui em Belo Horizonte. Nós temos o campus ali na área hospitalar e outras universidades também têm o seu campus, os cursos presenciais. Esses cursos presenciais, eles são marcados fortemente pela grade horária, que tem um início bem definido, um fim, um intervalo, não é? Mas também são ofertados outros cursos, alguns semipresenciais e outros completamente à distância, tá? Qual que é a diferença básica para você escolher um curso presencial ou um curso à distância, tá? O curso à distância não quer dizer que ele é fácil. Então você tem que ter uma organização, uma gestão, exige muito, né, professor? Maturidade, uma né? maturidade, Organização do tempo, porque muitos cursos, as grades são muito semelhantes e a exigência também é muito semelhante. E quando a gente escolhe um curso à distância, nós temos todo um universo ao redor que tenta tirar a nossa atenção. É a televisão, é o sofá da nossa casa, é o cansaço, não é? Então, as diferenças de um curso presencial para um curso à distância estão muito mais ligadas à característica do educando, à característica do curso e essa gestão do tempo dedicado ao estudo do curso, tá? Já no presencial, a gente está ali, acaba nos resguardando aquele tempo para estudar. Então, basicamente isso. Lá tem curso presencial, semipresencial e à distância. Bom, professor Romildo, quais modos de vida podemos assumir para atenuar a angústia? Então, eu vou responder isso utilizando o pensamento do Kierkegaard. O Kierkegaard fala que para atenuar, para gerenciar a angústia que às vezes é acometida pela vida, né, que nos assola, a gente pode escolher 3 estilos de vida. Você pode ter uma vida estética, e aqui vamos pegar a palavra estética na sua etimologia, áestese, sensação. Então, uma vida estética é uma vida onde você tenta esquecer de que você é um ser para a morte, que você vai morrer, de que você tem que fazer escolhas, vivendo uma vida sensorialmente prazerosa. Então você procura eventos com os amigos, as resenhas, você procura, sei lá, viajar, você procura comer uma boa comida. Então você tenta esquecer que você vai morrer, que você vai deixar de existir, buscando prazeres nessa vida. Então seria um estilo de vida mais estético, da áestesis, da sensação. Só uma historinha rápida, né? Um filósofo chamado Schopenhauer, que é outro pessimista também, ele diz que o ser humano é como um condenado à morte que foi capturado às 6 da tarde para ser executado às 6 da manhã. E durante esse período, para esquecer da sua execução, da sua pena de morte, ele fica jogando cartas com os outros prisioneiros, né? Então, para Schopenhauer, viver é você entreter o tempo para você esquecer que no final você será executado, que você é um ser para a morte. A outra forma de vida, Fabrício, é a vida ética. É quando você tenta ocupar a sua vida
ajudando os outros. Então você não fica preso nessa angústia, porque de alguma forma você está se ocupando em ajudar o outro, em fazer algum movimento para ajudar uma comunidade carente, cesta básica. Então você pode assumir uma vida ética, que também não resolve o problema da angústia, porque você fala, cadê eu nesse meio? Onde estou eu? A estética já não resolve, né? Você tem um prazer avassalador, mas depois é você com você mesmo, a angústia permanece. E para Kierkegaard, ele fala que a vida que atenua, mas não resolve o problema da angústia, é a vida religiosa, que é quando você abre um espaço de subjetividade com Deus, e nesse momento que você se relaciona com Deus, você consegue descobrir a sua essência, uma espécie de identidade espiritual, onde você pode pensar sobre a condição humana e você pode lembrar que a vida não termina no fim, porque a sua finitude, ela vai se encontrar com a infinitude divina. Isso também gera angústia, porque você é um ser finito buscando uma perspectiva infinita, que é a divindade. Mas pelo menos você consegue pensar na vida para além da morte, numa vida que se expande na eternidade, né? Bom, professor Leonardo, quanto ganha um professor? Será que vale a pena fazer licenciatura ou bacharelado? Boa pergunta, né? Quanto ganha um professor? Bom, pessoal, primeiro... Professor de Química ganha mais que os professores de Filosofia, né? O professorado, ele não deve ser encarado como aquela opção que é a última. Ou seja, eu não dei certo em nenhuma, não, de jeito nenhum. E aí eu vou Exatamente. virar professor, não é? Um bico. Então, como que eu calculo o salário de um professor? Geralmente, o salário do professor, ele é determinado pelo número de aulas que ele ministra, tá bom? Então, se você tiver um número de aula relativamente grande, você vai ter um salário X. Se o número de aula que você tiver for relativamente pequeno, o salário é menor. Também tem as aulas particulares que o professor pode dar. No nosso caso, nós somos professores do Estado de Minas Gerais. E aí nós temos um salário que é regido por um edital de concurso público. E aí ele já ele é pré-determinado. Ele não tem variação com relação se nesse semana eu estou dando mais aula ou dando menos aula. Então, como toda outra profissão, depende muito do que você vai se propor a fazer como professor. Se você vai construir curso, construir material, e hoje com a tecnologia da internet, né, professor? Você pode criar cursos, pode vender. Então, um professor ganha bem? Ganha na medida que ele consegue desenvolver o seu trabalho. Poderíamos comparar com outras carreiras com o mesmo tempo de formação, aí os salários são um pouco díspares. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte, é muito importante que a gente pense na educação como a base para a construção de uma sociedade. Então, numa sociedade onde é valorizado, né, profissões importantes como medicina, engenharias, precisa olhar com mais cuidado e atenção para a nossa profissão, porque é a partir dela que as outras profissões são geradas, né? Nenhum país conseguiu desenvolver-se economicamente, tecnologicamente, quando não investiu na educação. E para investir na educação, você precisa que um professor de qualidade, né, ele tenha tempo para se dedicar àquela escola. Então, se ele tem que pegar um número grande de aulas para conseguir compor o seu salário, a precariedade, a condição limitada desse professor se dedicar naquela escola é maior. Mas isso depende da visão que vocês têm sobre o professor. Então, quanto mais o olhar da sociedade for mais generoso com o professor, mais o Estado, né, as políticas públicas vão valorizar o nosso trabalho e a gente consegue sim desenvolver um país. Uma das funções dos professores aqui do Se Liga é responder às dúvidas dos Tira Dúvidas. Exatamente. E essa dúvida agora, vamos ver se o professor Romildo consegue tirar nossa dúvida existencial. Se não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, qual que é o sentido da vida, professor? Olha, se eu tivesse essa resposta, eu seria trilionário. Mas eu posso oferecer algumas possibilidades aqui de interpretação. A primeira delas é o problema. O problema que se coloca aí é o seguinte: a gente é um pêndulo entre dois nadas. A gente tira as religiões como modelos de explicação. Então você nasceu e não sabe por que você veio. Por que você veio e não outro? Por que você não veio, por exemplo? Então a gente não sabe de onde a gente veio. Depois que a gente morre, também a gente não sabe ao certo para onde a gente vai, a não ser que você tenha uma crença religiosa, de reencarnação, de vida eterna. Mas assim, se a gente olhar racionalmente, com uma lupa filosófica, racional, em relação à vida, a gente está aqui sem saber de onde veio, para onde vai, o que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente não tem esse conhecimento de por que a gente está aqui e o que a gente vai fazer depois,
qual é o sentido da gente estar aqui, né? Então, a minha aposta, eu vou oferecer uma resposta para vocês, que é a seguinte: a gente está aqui para inventar um motivo para a gente estar aqui. Então, acho que o sentido da vida é a gente inventar um sentido para a vida. E não sou eu que estou dizendo, não. São os filósofos como Sartre, Heidegger, que falam que viver é criar um projeto. Então, é como se a vida fosse uma tela em branco e você, com as cores que você tem, você pintasse uma obra de arte. Então, se a vida é um cheque em branco, você coloca o valor que você tem à disposição para ela. Então, a vida não tem nenhum sentido natural, nenhum sentido prévio. É você que constrói o sentido da vida a partir das condições de possibilidades que existem, que você constrói também. Então, não tem resposta para essa pergunta. Qual o sentido da vida? Para mim pode ser um, para você pode ser outro. E o mais importante é que de forma autêntica, original, você construa um sentido para a vida inédito. Porque, a princípio, a gente só tem uma vida para viver. Você vai viver uma vida copiando seu pai, sua mãe, seu professor, você pode se inspirar neles, mas tenha uma vida autêntica, crie um projeto para a sua vida. Bom, professor Leonardo, como é que funciona a inscrição no SISU? Bom, pessoal, divulgado o gabarito oficial do Enem, haverá um período que será aberto para inscrições nos cursos e nas diversas universidades. Então, com a sua nota do Exame Nacional de Ensino Médio, você pode escolher os cursos e as universidades. E você pode fazer essa mudança até a data final, tá? Então é importante que você vá acompanhando a nota de corte daquele curso, daquela instituição que você escolheu, e ao final, quando você já estiver certo daquilo, você conclua a sua inscrição no site, no sistema do SISU. Não necessariamente você, por exemplo, que está em Belo Horizonte, tem que se inscrever apenas na instituição de Belo Horizonte, tá bom? O SISU, ele abre diversas possibilidades para você. Para qualquer instituição do país, inclusive, Sim. né, professor? Bom, professor Romildo, por que para Heidegger, é assim que fala? Sim. A filosofia esqueceu-se do ser? Bom, essa é uma pergunta dificílima, né? Mas eu vou tentar ser bem objetivo. O ser, em filosofia, não é o ser humano, um ser carente, um ser amado. O ser é a condição daquilo que é. Então, por exemplo, qual que é o ser de um triângulo? É a sua triangularidade, né? Qual que é o ser, por exemplo, de um quadrado? É o fato de ele ter 4 lados. Então, o ser seria mais ou menos aquilo que é a essência, aquilo que define o que uma coisa é. Então, se eu corto meu cabelo, eu continuo sendo Romildo, porque o ser do Romildo não é o seu cabelo, não são os seus braços, etc. O problema é que ao longo da história da filosofia, os filósofos tentaram dar um nome para o ser. Então, Platão falou que o ser é a ideia, Aristóteles falou que o ser é a essência, Agostinho fala que o ser é Deus, Descartes fala que o ser é a consciência, Kant fala que o ser é o númeno. Enfim, cada filósofo tentou nomear o ser. E a ideia do Heidegger é que o ser ele não tem uma definição. Por exemplo, tenta definir a sua mãe, você não consegue definir, né? Você consegue ter uma perspectiva, uma interpretação. Então a ideia do Heidegger é que o ser, que seria aquilo que é, ele se revela. Então a consciência humana não pode tentar definir o ser, porque o ser é maior do que a consciência humana. Seria aquilo que é condição para todas as coisas serem. Então, um problema metafísico interessante. Mas o mais importante, aplicando isso na prática, é que toda vez que você define alguém, você limita essa pessoa àquela descrição que você faz da pessoa, né? Então, a mesma coisa em relação ao ser, que seria essa espécie de base para todas as coisas serem. Então, a ideia do Heidegger é que o ser se revela. Ele fala que é um movimento de aletheia, de desvelamento, e não um movimento de que a gente tenha que definir cientificamente o que é o ser. Então a filosofia, você se esquece de alguém quando você define uma pessoa. A filosofia esqueceu-se do ser quando ela tentou definir o ser. Eu sei que é complexo, mas é por aí, essa é a ideia. Bom, professor Leonardo, última pergunta em 1 minuto. A UFMG oferece curso técnico de Química, esse curso é vantajoso? Gente, extremamente vantajoso, tá? Principalmente para aquele que é um tiro curto, é 1 ano e meio, você consegue uma independência financeira. Lá no UFMG tem um colégio chamado Coutec, tá? E é dentro do Coutec, lá tem curso de Química. Tem outras instituições também que oferecem curso de Química, mas é uma excelente oportunidade para quem quer um tiro curto para se profissionalizar. Ok, professores. Bom, o Tira Dúvidas do Enem fica por aqui. Mas todo o nosso conteúdo você pode acessar pelo aplicativo Conexão Escola 3.0, que é gratuito e não consome seus dados de internet. Ou acessar também pelo site
estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professor Leonardo e professor Romildo, obrigado pela participação em mais um Tira Dúvidas. Valeu, pessoal. Galera. Bom, eu agradeço também ao Hermes e à Aline, os nossos intérpretes de Libras. Em especial, eu te agradeço pela companhia de sempre. Para você, um grande abraço. Tira Dúvidas volta na segunda-feira, às 11h15 da manhã. Bom fim de semana.